quero trazer uma palavra nessa noite que vai começar com João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode tentar muitos caminhos, nenhum deles vai levar você para a plenitude de vida. Só tem um, Jesus. Só tem um, pastor, só tem um, Jesus. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Boas obras são boas obras, você vai ter recompensa por elas. Não significa que você vai para a eternidade por causa delas. Boas obras é muito bom você praticar, mas só tem um caminho que leva para o céu, Jesus. E como é que eu recebo Jesus? É pela graça, é por acreditar que Ele é o único Filho de Deus, dado a mim e a você como um presente imerecido. Eu não mereço e nem você, Jesus. A gente não merece. Um rei que se tornou servo, um cara sem pecador que carregou os meus pecados. Alguém que me ensinou a ter caráter. Alguém que me ensina a ser homem, me ensina a ser pai, me ensina a ser pastor. O pastor da nossa casa, o pastor dessa casa, o pastor dos pastores, o bom pastor das ovelhas. Esse Jesus nunca merecia ir para a cruz, nunca. E Ele mesmo assim, como uma ovelha muda, se colocou no matadouro por amor a mim e a você. Não tem presente maior do que esse. Foi de graça, apesar de ter custado tudo para Deus e para Jesus. Então, quando nós entendemos que estamos em um caminho e nós estamos começando hoje uma jornada, onde durante 30 e poucos dias nós vamos falar sobre o caminho que muda o destino. As escolhas que nós fazemos que podem mudar para sempre a nossa história. Sabe, algum dia, não sei. Eu estava fazendo um devocional e eu fiz uma oração que mudou a minha vida. Era 5:30 da manhã, eu estava no seminário, eu disse assim para Deus: Deus, eu estou aqui nesse seminário, eu sou um anônimo diante de tantas pessoas importantes, mas o Senhor disse para mim que tem um plano grande para a minha vida. Eu acredito no seu plano, mas eu preciso de uma manifestação desse plano. 5:45 da manhã chega uma mensagem no meu Twitter: Larry Tyrus quer te conhecer. Quem que é esse? Eu nem sei quem é. Eu vou te contar, para resumir a história. Esse Larry Tyrus se tornou a pessoa que me ordenou ao ministério, que me apresentou a minha esposa, que viajou comigo às nações, que me ensinou o modelo de pai, de hombridade que eu precisava ter, de sacerdócio e gentileza. Uma oração mudou o meu destino, mas essa oração teve outras decisões que decidiram a minha história. Sabe, no dia 20 de outubro de 2012, onde eu estava sendo ordenado ao ministério pelo Larry, nesse dia, lá em Orlando, na Flórida, no Doubletree Tower, no hotel, eu conheci no saguão uma morena indiazinha de cabelo liso. Eu me apaixonei por ela, eu olhei para ela e disse assim: eu vou me casar com você. Muito prazer, eu sou o Jonatas. Faz 12 anos que nós estamos casados, temos 2 filhos, já vivemos muitas aventuras na vida, e uma delas chama vocês, Farol. Há dias em que Deus decide mudar a nossa história, e esses dias começam com decisões. São orações ousadas que fazemos, são ofertas de sacrifício. Sabe, teve um dia em que precisava construir o altar dessa igreja. Não dava mais para ficar fazendo culto em cima da tábua, sabe? Nós saímos de um lugar completamente equipado, arrumadinho, e viemos para o lugar que Deus nos mandou, mas aqui não tinha nada. Era um lugar muito esquisito, vazio, feio, quebrado. Não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada. Teve uma irmã que falou: pastor, eu vou sair da igreja, quando tiver banheiro eu volto. Até hoje ela não voltou, porque nós não tínhamos banheiro. E nesse dia, eu disse para Deus: eu não consigo mais, Deus, pedir ajuda. Nós temos poucas pessoas na igreja ainda, por favor, o Senhor nos mandou para cá, nós precisamos construir este altar. Um dos nossos irmãos se voluntariou, deu praticamente a mão de obra dele todinha, mas era cara a matéria-prima. Nesse dia, Deus falou: o que você tem? Eu falei: bom, meu carro melhor já te dei, mas eu tenho um segundo carro lá. Ok, ele é seu também. Eu chamei acho que uns 20, 30 irmãos. Irmãos, nós precisamos construir esse altar. Quem vem comigo? Deixa eu perguntar para minha mulher se ela deixa.
E eles chegaram comigo junto. Eu falei assim: eu vou ser o primeiro a dar tudo que eu tenho. Esse carro é de Deus. Aí o irmão falou assim: eu compro o seu carro, pastor, para liquidar logo o dinheiro. Comprou meu carro. Eu vendi assim, ó, na roda. E nós construímos esse altar. Esse dia mudou minha vida financeira. Menos de um ano depois, um oficial de justiça bateu na nossa porta. E não era para tirar nada. Era simplesmente para intimar uma pessoa que estava num imóvel da Tauana que ela nem sabia que tinha. E foi removido depois de 17 anos de uso capião. Agora é nosso, virou renda. A oferta que eu dei, que morreu aqui, virou uma oferta mensal de Deus para mim. E hoje eu pago a escola dos meus filhos com a rentabilidade desse imóvel. Deixa eu dizer uma coisa: só tem um caminho que dá certo, e é o caminho onde a gente entrega todo o nosso coração. Caminho, verdade e vida. Para de fingir que você é crente, para de fingir que você é generoso, para de fingir que você é fiel, para de fingir, porque fingimento não dá certo, não gera vida, não traz prosperidade. Eu estou pregando nessa noite para quem quer mudança de vida. O caminho que muda tudo exige 3 coisas: Jesus como caminho, verdade como estilo de vida e vida abundante como resultado de tudo isso. Todos nós estamos em algum caminho, porque a vida está em constante movimento, ninguém está parado. Se você estiver parado, tem alguma coisa errada. Nós estamos crescendo, nem que seja crescendo para baixo. Tem horas que a gente está se aprofundando nas raízes que nós temos que ter com Deus. Nem sempre nós estamos crescendo de forma aparente. Às vezes a gente só está se disciplinando, se tornando mais constante, mais perseverante, mais resiliente, mais disciplinado em Deus. Mas em todo tempo nós podemos crescer. Acontece que algumas pessoas, elas se deparam no caminho achando que o sucesso é a causa da sua existência. Que ter prazer é a maneira como você existe. É por isso que você existe. Que a autossuficiência é o remédio para uma vida autônoma, independente. Que a religiosidade passa pano em um bocado de pecado que fica debaixo do tapete. A verdade é uma só: o sucesso é passageiro e passa mais rápido do que sua vida. Você vai viver uma vida sem sucesso em algum momento da vida. O prazer é momentâneo. Não só o prazer pelo pecado, mas o prazer mesmo, ter prazer. Ter prazer não é para sempre. Pode ter certeza que se você perguntar a uma pessoa da melhor idade, eu ainda não cheguei lá, mas quero aprender a viver essa melhor idade, porque chamam de melhor idade, mas eu não estou vendo muitas vantagens. Qual é o prazer que essa pessoa tem? Qual é o prazer físico? Qual é o prazer em termos de conquista? Qual é o prazer em termos de alimentação? A gente, quando envelhece, não pode comer o que quer, não pode mais ter relação íntima quando quer, não pode mais, não tem mais conquistas, porque você não tem mais energia, não tem mais força, você está se despedindo dessa vida. Vamos falar a verdade: prazer é momentâneo, sucesso é momentâneo, e nós muitas vezes estamos dando todo o nosso coração para coisas que vão passar e vão nos deprimir, nos oprimir, nos frustrar. Muita gente chega aqui na Farol quebrada, muita gente, não são poucas. Eu até pergunto para Deus: que dom é esse? Parece que a gente está aqui com uma placa: aqui estão as pessoas recém-quebradas, quebradas por inteiro, ou estão sendo restauradas da quebradeira da última estação. Deve ter uma placa aqui na frente, invisível, que está escrito isso, que a maioria de nós chegou aqui ou está quebrado, nem que seja quebrado emocionalmente, às vezes quebrado financeiramente, quebrado sem esperança na fé, na religião, em Deus. A verdade é que Deus, quando nos quebra, Ele está nos dando uma oportunidade de fundamentar os nossos valores na eternidade. Ele está dando a gente a oportunidade de viver uma vida de verdade e não de coisas frívolas,
passageiras, fúteis, efêmeras. A grande pergunta é: você com certeza está em algum caminho. Eu quero perguntar para você, em qual lugar esse caminho está te levando? Sabe, irmãos, há 1 ano e meio atrás, talvez 2, 1 ano e meio atrás, eu tomei uma decisão em casa, depois de orar, e foi depois de um cultinho doméstico. Tomei uma decisão em casa que eu iria viver minha vida de maneira mais sábia. Eu estava trabalhando aproximadamente 50 horas por semana. Foi no primeiro ano que a gente estava aqui. Eu saía das minhas metas de trabalho e vinha para cá me dedicar à reforma, mutirão todos os dias. Eu estava ficando completamente cansado, sem energia para cuidar dos meus filhos pequenos, desgastado emocionalmente, porque já é da vida esse desgaste, mas assim, estava muito estresse nas minhas costas, cobranças e mais cobranças no trabalho. Eu ganhava muito bem, esse era o problema. O problema é que a contrapartida dessa perda de tudo era a recompensa monetária e também a recompensa em sucesso. Eu ganhava viagens a cada 6 meses. Eu fui para Nova York pela empresa, depois eu fui para Portugal, ser reconhecido como um dos melhores. Isso, você pode falar o que você quiser, a sua natureza humana, por mais que diga que não se importa, você começa a achar que isso é importante, porque está todo mundo valorizando isso. Depois de um culto doméstico, meu filho falou assim para mim: papai, será que depois que acabar essa reforma na Farol, será que você vai ter um pouquinho mais de tempo para a gente? Eu me achando bom pai que ensina, pai que é exemplo. Eu disse assim: filho, mas por que você está sentindo isso? Papai está sempre aqui. Pai, você não percebe quantas horas você deixa a gente sozinho. Pai, eu estou na escola a semana inteira, eu tenho piano, tenho teclado, tenho natação, tenho um monte de atividade. Quando chega sábado e domingo, que eu queria ficar com você, domingo o dia inteiro na igreja, e sábado é o dia inteiro batendo suas metas. Então naquele dia eu fiz um compromisso com Deus, que eu ia gerir melhor o meu tempo. E eu disse: o Senhor pode levar o que for necessário, inclusive a minha alta renda. Eu não sei como viver, eu vou viver de uma maneira mais simples, mas eu estou disposto. Irmãos, não dava, a igreja estava começando a crescer muito, as demandas eram absurdas, demanda de reforma, demanda de discipulado, demanda de cuidado com as pessoas, demandas, e o trabalho me exigia muito mais ainda, e eu não conseguia deixar de entregar, por ser um ser responsável. Quando o meu chefe chegava e falava assim: olha, a meta agora é 30% a mais do que você entregou mês passado, eu ia para cima e entregar. Isso tinha uma recompensa material. Mas eu estava perdendo tempo que não volta atrás com os meus filhos pequenos. Então eu disse para a Tawana: amor, nós vamos ter que remanejar as coisas aqui. Certamente se eu sair desse emprego eu vou ganhar menos, porque esse emprego remunera muito bem, é muito acima do que o mercado paga. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos mudar nosso estilo de vida. Sábado, não me mande mensagem, irmão, que você só vai ter resposta no domingo, porque sábado meu celular fica desligado. Sábado nós vamos dar para os nossos filhos, nós vamos dar para Deus. Domingo nós vamos ser 100% da Farol. Manhã, tarde, noite, é tudo Farol. E nós vamos trabalhar de segunda a sexta. Aliás, eu vou trabalhar. E se você quiser parar de trabalhar, pode parar de trabalhar. E ela: como nós vamos viver? Eu falei: não sei, Deus vai nos dar uma estratégia, mas nós vamos obedecer o princípio, porque Jesus está nos chamando para isso, para equilibrar a nossa vida. As nossas decisões mudam o curso da nossa história. Só tem um caminho que muda tudo, esse caminho se chama Jesus. E Jesus, Ele nos convida a ter um relacionamento com Ele, que diariamente Ele vai nos ajustando, sabe? Ele ajusta você aqui, Ele te coloca, Ele te permite uma situação difícil para te ensinar uma qualidade ali. Ele te dá a oportunidade de amar uma pessoa difícil. Ele te dá a oportunidade de perdoar algo que você nunca tinha perdoado antes. Jesus, Ele está sempre ajustando o nosso caráter, a imagem e semelhança dEle. Então eu cheguei na empresa determinado a pedir a minha conta.
E eu não precisei. Eu fui tão humilhado naquele dia na reunião de liderança, porque apesar de eu já ter batido as minhas metas daquele mês, faltavam ainda acho que 11 dias para acabar o mês. O meu chefe disse o seguinte: olha, tem gente aqui que está ganhando um baita salário para poder cuidar da sua igreja. Quem era o pastor da turma? Eu. Então eu quero dizer que a minha empresa não vai pagar salário para ninguém ser pastor voluntário. Eu disse: que bom, Deus, é a resposta que eu precisava. Então acabou a reunião de resultados. Eu disse para ele: Cláudio, me perdoe, mas onde é que eu não bati o resultado desse mês? Eu preciso entender melhor. Ele disse: a meta você bateu, mas você poderia entregar muito mais. Eu falei: para quê? Para te deixar mais rico, meus filhos mais sem pai. Eu já bati a meta, e minha meta é alta. Deus me abençoou, Cláudio. Eu bati 11 dias antes, porque Deus sabia que Ele estava precisando de mim na reforma da Farol, para cuidar dos meus filhos, para dar atenção à minha casa. Ele disse assim: o seguinte, Jonas, se você for trabalhar aqui, você vai trabalhar até o último dia do mês. Bateu a meta, dobra a meta. Eu disse assim: muito obrigado. Hoje eu estou me despedindo de vocês. Falar é fácil, irmãos. Me perdoem a honestidade, mas chegar na frente de uma igreja e dizer assim: eu vou deixar de pastorear vocês, porque eu vou cuidar dos meus filhos, é bonito. Muito bonito. Mas deixar o seu sucesso profissional ganhando o que a maioria das pessoas no Brasil hoje não ganha, sendo reconhecido com viagens e prêmios, para dizer: eu vou continuar sendo voluntário na casa do Senhor, é um pouco mais difícil, porque dia 1 tem boleto, dia 5 tem boleto, dia 10 tem boleto, dia 15 tem boleto, dia 20 tem boleto, dia 29 tem boleto. E da onde vem o meu socorro? Nós queremos viver um caminho que vai mudar a nossa história, mas nós não estamos dispostos a fazer escolhas difíceis. Então eu encerrei aquele ciclo, cheguei em casa, sempre tive uma mulher de fé, nunca uma torneira pingando, graças a Deus. E ela virou para mim e falou assim: se Deus confirmou, a gente tinha orado sábado e veio essa resposta na segunda, pode ter certeza, eu estou contigo, para o que der e vier, a gente vai diminuir o padrão de vida. E a gente começou a diminuir o padrão de vida, começou a adequar a nossa realidade a uma nova renda. Começamos a diminuímos carro. Nosso apartamento era próprio, a gente falou: vamos ficar por aqui quietinho, não vamos mexer nisso, e vamos cuidar da igreja. Algumas rendas que ela tinha dava para pagar o básico. Eu falei: eu vou para cima, eu vou dar consultoria na minha hora vaga, eu vou fazer acontecer para ti. Até hoje eu não recuperei a renda que eu tinha há 1 ano e meio atrás. Mas meus filhos ganharam pai tempo integral. Vocês ganharam pastor tempo integral. Deus me abriu uma porta de provisão que paga as minhas contas básicas e me deu uma estratégia para os excessos, para os supérfluos. Me meti no novo curso, tirei o Cresce, me tornei corretor de imóveis. Sábado estava mostrando uma casa que vai vender em nome de Jesus essa semana, e vai me dar uma boa comissão para viver o resto do ano. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus é o nosso único caminho, a gente faz o que for necessário para ajustar a nossa vida à sua vontade. Se Jesus está te dizendo nessa noite: olha, larga esses hábitos que te deterioram, te tornam imoral. Aí você fala assim: é muito difícil, porque eu tenho prazer nesses hábitos. Eu vou te dizer: seu prazer é passageiro, a sua vida é eterna. Não deixa essa porta, mesmo que pareça vantajosa, porque ela envolve propina. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, se envolve propina, não pode ter Jesus no meio dessa propina. Jesus, ele não está fazendo um acordinho com a propina para me abençoar. Jesus não está precisando de um jeitinho para me abençoar. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Para de sonegar, obedece a Deus. Vai lhe custar, mas Ele vai lhe honrar. Mas o meu caminho está indo muito bem do meu jeito. E deixa eu te dizer uma coisa: há caminhos, e acho que é a próxima tela, há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas que vão nos conduzir à perdição. Nós somos extremamente ególatras.
nós idolatramos a nossa vontade. Então muitas vezes nós queremos colocar Deus na nossa caixinha de ego, e nós queremos dizer para Deus que Ele precisa se conformar com as nossas ideias, quando Deus, um dos atributos de Deus é ser soberano, e como soberano Ele é imutável. A sua vontade está acima da vontade de qualquer pessoa aqui nesse recinto, mas não só da gente, está acima da vontade dos governantes, dos poderosos da terra. Não tem nada que vai passar sem a aprovação de Deus e ser abençoado por Ele. E essa é uma grande segurança que nós temos, porque quem anda em integridade, anda seguro. Se você andar retidão, o favor de Deus vai seguir você. Então talvez nessa noite, você não precisa mudar o seu caráter, você precisa mudar o seu caminho, e esse caminho vai mudar o seu caráter. Talvez você não precisa de uma nova casa, você só precisa de uma nova oportunidade de viver dentro da sua casa. Talvez você não está precisando de um novo relacionamento, você só está precisando de Jesus ressignificar o relacionamento que você já possui. Muitas vezes nós queremos que o nosso caminho seja abençoado por Deus, quando na verdade Deus não está dando uma opção de caminho, Ele só deu um único caminho. Repita comigo: Jesus. Mais alto: Jesus. Ele é o único. Jesus, ele quando nos propõe uma caminhada, Ele nos dá a mão e faz assim: ó filho, vou caminhar com você, vem cá. Beleza, Jesus, estou indo com você. Você já andou com um cachorro filhote na rua, com guia? Ele te puxa para um lado, né? Geralmente o lado que ele está te puxando é o lado que não pode ir, né? Daí o que você faz? Puxa ele para cá. Não, é aqui, ó. Então às vezes eu percebo que Jesus está nos amoldando ao seu caminho, à sua maneira de ser, e nós estamos esperneando: não, eu quero para lá, eu quero do meu jeito, eu quero da minha maneira. E parece subjetivo demais isso, mas é bem básico. Cristianismo não é um conjunto de regras. Cristianismo não é sobre um conjunto de superações, não é sobre uma maneira de viver a vida mais próspera. Não. Cristianismo é o caminho de imitarmos mais a Deus através do seu Filho, e isso envolve relacionamento. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não se relaciona com Cristo. E quando nós nos relacionamos com Cristo, tudo aquilo que não está à sua imagem e semelhança vai ficar muito evidente em nós. Você já se relacionou com alguém que fala muito palavrão por muito tempo? Você já teve a influência negativa de um boca suja na sua vida? Eu já. Meu irmão, quando eu estava no colegial, né, ensino médio que fala agora, na minha época era colegial. Quando eu estava no colegial, e aí, meu amigo, todo mundo falava palavrão. E daqui a pouco minha boca começou a falar palavrão também. E eu, meu Deus, mas de onde você aprendeu isso? Na minha casa não fala palavrão, na igreja não fala palavrão. Mas de repente eu mandava um... Quando a palavra de Deus me diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe, do grego é palavra podre, palavra que não se aproveita, palavras que não edificam. Pode ser uma maledicência, pode ser uma amargura, ou pode ser um palavrão. Então, eu estava completamente influenciado por aquelas amizades, por aqueles relacionamentos. Mas você sabia que se hoje, nessa noite, você escolher por se relacionar com Jesus e andar no seu caminho, Ele vai mudar o teu vocabulário? Ele vai fazer você andar de maneira santa. Você não vai gostar mais da imoralidade, porque Ele é santo, santo, santo. Então aquilo que é imoral em você vai começar a morrer, e você não vai precisar fazer força, porque o cristianismo não é um conjunto de pode ou não pode. O cristianismo é o relacionamento com a pessoa mais santa, mais pura, mais incrível, mais serva, mais líder, mais fenomenal que o mundo já conheceu: Jesus. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Sem Cristo, a minha vida é morte. Com Cristo, a minha vida é uma nova chance. Então nós entendemos que nós nada fizemos para aliviar a dor de Jesus na cruz.
mas nós também nada fizemos para crucificá-lo, a não ser andar fora do seu caminho. Todas as vezes que nós andamos em outros caminhos que não é Jesus, nós estamos dando uma oportunidade para o diabo, o acusador, olhar para Deus e dizer: está vendo? Foi por causa deles que você precisou perder seu filho. Eles estão em pecado porque não querem caminhar no caminho de Jesus. Irmãos, na cruz, Jesus ele não só assumiu todas as nossas culpas, não só pagou todas as nossas dívidas, mas ele começou uma nova história. Ele nos deu a oportunidade de um novo destino. Era para você glorificar de pé. Se você não vier quarta-feira e se tornar o mais pentecostal dessa igreja, domingo que vem eu não te aceito aqui, não. Estou brincando, pode vir do jeito que você está. Mas quarta-feira a gente vai estar aqui com o pastor Alex rodopiando no Espírito, porque o homem é cheio do poder de Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes na nossa vida só falta um novo tempo, um novo jeito de ver as coisas. Nós estamos tão acostumados a enxergar as coisas da nossa maneira cultural, da nossa cosmovisão humanista, da nossa cosmovisão falta de fé, falta de caráter. Nós aprendemos que está tudo bem, dá um jeitinho, e aí nós achamos que com Jesus vai dar tudo bem, dá um jeitinho e não dá bom. E aí a gente fica frustrado, porque a gente senta na cadeira da igreja e nada muda na nossa vida. Eu não sei você, eu não gosto de perder tempo. Você gosta? Você sabia que você pode perder tempo estando dentro da igreja? As pessoas estão mandando para fora. Não, eu só estou te dizendo que você pode perder tempo estando aqui. Se você não se levantar daqui com uma nova postura e dizer: não, eu tenho um novo caminho, eu vou seguir uma nova versão de mim, eu vou aprender com o caminho que é Jesus, eu vou amoldar o meu caráter, o meu temperamento, o meu comportamento, a minha maneira de conversar, eu vou mudar a maneira como eu faço negócios, eu vou prometer e vou cumprir, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou ser mais sábio na minha comunicação, eu vou olhar os meus olhos com santidade, sabe? Eu não vou olhar para uma mulher duas vezes. A primeira vez é acidental, a segunda vez é proposital. Olhou com malícia. Não vou fazer isso. Eu vou honrar minha mulher. Eu vou honrar Jesus se eu não tenho mulher ainda. Aleluia. É difícil dar uma glória a Deus. Seguir a Jesus vai transformando a nossa vida, porque começa mudando a nossa identidade, começa mudando a forma como nós nos enxergamos. A cosmovisão deixa de ser: eu não posso fazer isso porque eu sou crente, ou eu posso fazer isso porque eu sou crente. Não, eu não devo fazer isso porque eu ando num caminho, e esse caminho me leva ao arrependimento, esse caminho me leva e me constrange a amar mais as pessoas. Sabe, irmãos, se não fosse por Jesus, certamente vocês não teriam um pastor crente, porque ser pastor é lidar com pessoas muito difíceis o tempo inteiro. Ser pastor é lidar com situações quase que impossíveis. Você tem que ser um baita gestor financeiro, um baita gestor de obras, um baita gestor de pessoas. Você tem que, depois de ser tudo isso, ser criticado e não falar nada. É normal, isso é ser pastor. Por isso que 90% dos pastores estão deprimidos, oprimidos, porque eles estão trazendo para si aquilo que eles deveriam deixar na cruz. É criar zero expectativa com as pessoas e lembrar que a nossa recompensa sempre será eterna, nunca virá de homens. É saber que você é uma oferta para as pessoas e não elas uma oferta para você. É entender o senso de missão e de propósito. Saber que essa casa está cheia do Espírito Santo, que ontem 300 mulheres estavam orando, batizadas com o Espírito Santo, revigoradas na sua fé, curadas nas suas emoções, livres das suas ataduras emocionais, curadas do abuso da infância, curadas do abuso do casamento, curadas da dor do divórcio, curadas da perda de filhos. Elas estavam sendo curadas. Saber que num final de semana nós conseguimos impactar 700, 800 vidas que chegam aqui sem esperança, sem fé, e saem daqui com um novo começo, saem daqui com uma nova visão, saem daqui com uma nova porção. Elas conseguem acessar coisas que antes não acessavam, conseguem entender o que não entendiam. De repente uma palavra que vem revelada por Deus muda o curso da história. Às vezes nem é na palavra, às vezes é no boa noite, como você está, é no acolhimento sincero, é no café com educação, é na escolinha das crianças, é no estacionamento. Jesus, ele começa mudando a nossa identidade, transformando a nossa mentalidade, e isso afeta as nossas decisões. As nossas decisões vão mudar o nosso futuro.
Quem encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Vou dizer de novo, quem encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Eu estou me lembrando da história tão poderosa, daquela mulher que ia todos os dias ao meio-dia, o sol rachando quente, ela ia para o poço buscar água. Aquela mulher estava completamente menosprezada pela sociedade. Ela era uma adúltera, ela tinha tido vários maridos. De acordo com a lei oriental, a lei dos judeus, ela não poderia nem se associar à sociedade de maneira comum. Ela poderia ser facilmente apedrejada. Aquela mulher, ela saía escondida meio-dia para beber água. Quem é que vive sem água aqui? Alguém consegue? Pois é. Mas você sair no Oriente, num clima desértico, ao meio-dia para buscar água, você está saindo escondido. Você está com vergonha de quem você é. Quantas vezes nós passamos nos lugares envergonhados porque devemos a alguém alguma coisa, nem que seja o perdão. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai ao meio-dia no poço. Ele olha para essa mulher e ele disse: mulher, cadê o teu marido? Ela olha para ele e diz assim: eu não tenho marido. Essa conversa podia ser uma conversa completamente julgamental, se não tivesse vindo no tom do amor que Jesus proferiu. Jesus não estava dizendo: cadê o teu marido? Vá, sua adúltera. Não, ele só estava dizendo assim: ué, meio-dia, no sol quente, você com esse balde pesado, por que tu está aqui sozinho? Cadê o teu marido? A voz de amor, o olhar de amor, a ternura no falar. E ela diz assim: não tenho marido. É isso que justifica eu estar aqui agora. Então, tomado pelo Espírito Santo, Jesus diz assim: bem dizes, você não tem marido. Você teve vários maridos, não é mesmo? Mas deixa eu dizer, se você beber da água que eu vou te dar, nunca mais você vai ter sede. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, sabe os lugares que a gente não consegue vencer? É porque a gente ainda não bebeu de Jesus completamente. Sabe a droga que te deixa viciado? É porque ainda não bebeu de Jesus completamente. Sabe a prostituição que te aprisiona? Você não quer ser um prostituído, você é prostituído porque você tem uma fome que ainda não foi saciada. Você tem uma sede que ainda não foi saciada. Sabe, a coisa errada que você faz sem precisar fazer é porque você está seguindo um conjunto de regras e está vivendo culpado debaixo de estigma, de vergonha e de medo, quando Jesus nessa noite veio para te libertar e dar uma nova vida, um novo destino, um novo caminho. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se nessa noite nós experimentarmos de Jesus, se nós fizermos um compromisso com Ele, o drogado é totalmente liberto, o prostituído não vai precisar mais de sexo para se sentir importante, se satisfazer. A menina que um dia foi abusada não vai mais ter vergonha. Aquela que foi abandonada não vai se sentir envergonhada pela sociedade. Sabe por quê? Porque Jesus traz dignidade. Ele disse para aquela mulher: beba de mim, se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher se tornou uma seguidora de Jesus. Ela se tornou uma pessoa que começou a andar no caminho de Jesus. E quanto mais ela andava com Jesus, mais a sede dela se saciava. Ela não tinha mais vergonha de se relacionar na sociedade, porque Jesus, Ele tira o nosso medo, Ele tira a nossa vergonha, Ele ressignifica a nossa história, Ele nos traz um novo caminho, perspectiva, destino. Quem encontra o caminho nunca mais é o mesmo, mas tem 3 coisas que podem nos atrapalhar de andar no caminho. E a primeira delas se chama distração. Sabe, em Lucas 10, 41, 42, nós vemos a emblemática história de Marta, e às vezes eu me identifico com ela, eu não sei você. Marta, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Preguei sobre ele esses dias, falei bem delas inclusive. Mas Jesus chega nessa casa, Ele é amigo dessa casa, né? É gostoso receber os nossos amigos cheios de Jesus, não é? Eu amo receber pessoas na minha casa, amo colocar a mesa, amo poder compartilhar uma refeição gostosa. Sabe por quê? Porque significa que aquelas pessoas têm o meu coração.
E Jesus estava lá dando o coração dele para Marta, Maria, Lázaro. E Maria estava ali, né, conversando com Jesus, querendo saber de Jesus, querendo a presença de Jesus, né? E aí Marta estava lavando louça, estava preocupada em passar um pano no chão. E não por nada, mas muitas vezes nós somos assim. Nós estamos tão preocupados em fazer alguma coisa para que Jesus nos aceite, que nós nos esquecemos que nós não precisamos fazer nada, que nós já somos aceitos por Ele, por quem nós somos. E por mais que a vida envolva responsabilidades, por mais que a gente tenha que lavar a louça, por mais que a gente tenha que limpar o chão, quando Jesus está presente, a coisa mais importante é apreciar a presença dEle. Quando Jesus está na casa, o mais importante é entregar todo o meu coração para Ele. Eu não estou muito preocupado com a quantidade de responsabilidades que eu tenho essa semana. Sabe por quê? Eu estou por inteiro nesse sermão hoje. Amanhã trará suas próprias dores e Jesus vai me ajudar a vencê-las. Hoje eu estou aqui para te dizer que se hoje você receber Jesus, se você tiver uma experiência com Jesus, Ele vai mudar todo o curso da sua história. Ele vai te levantar do túmulo se você estiver morto. Ele vai ressuscitar a sua esperança se você tiver sem esperança. Ele vai trazer uma nova porção de fé para os novos desafios que virão. Você vai vencer essas batalhas de resistência que você está enfrentando, se tão somente nessa noite você tiver um encontro com Jesus. Sabe, irmãos, Marta, e eu me vejo com ela, como ela às vezes, ela estava distraída. Jesus estava na sala da casa dela e ela estava mais preocupada com atividades corriqueiras. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com pagar as contas do que com cultivar a presença de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, não é que nós não precisamos pagar contas, mas Jesus, Ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades em glória, conforme diz a sua palavra. Cadê a irmã Rosa para me dar um glória a Deus? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. A glória paga contas sim, porque a glória move os corações, a glória abre portas, a glória traz recursos da onde não existe. Sabe, às vezes não é que a gente está rebelde, a gente só está distraído, mesmo estando na igreja. Muitas vezes nós não queremos intencionalmente largar Jesus, mas nós colocamos Ele para segundo plano. Nós podemos tornar o ministério nosso primeiro plano e não o relacionamento com Jesus nosso primeiro plano. Nós podemos colocar amizades em primeiro plano e não Jesus em primeiro plano. Nós podemos colocar o nosso plano financeiro em primeiro plano e não Jesus como primeiro na nossa vida. Nós podemos colocar a nossa faculdade em primeiro plano. E mais uma vez, eu não estou dizendo não faça faculdade, eu não estou dizendo gira bem, faça uma boa gestão de recursos, eu não estou dizendo não tenha pessoas que você ame e se relacione, mas eu estou dizendo que nada pode competir com Jesus. Pastor, como é difícil isso hoje em dia, porque a gente tem um celular competindo com a presença de Jesus o tempo inteiro, a gente tem preocupações competindo com Jesus o tempo inteiro. A gente tem ambições competindo com Jesus o tempo inteiro. A distração, ela vem de maneira sutil, competindo com Cristo no nosso coração. E deixa eu te dizer algo que é fatal. Não tem competição. Se tem alguma coisa disputando com Jesus no seu coração, essa coisa já ganhou o lugar, porque Jesus não aceita o segundo lugar. E Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Não tem segundo lugar no plano de Deus. Eu amo muito minha esposa, meus filhos, minha família. Eu amo trabalhar, eu amo vocês, Farol. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu primeiro respirar e suspirar, todos os dias em que eu acordo, é exclusivo de Jesus. Olha, o mundo pode estar pegando fogo. Pode estar fogo no parquinho para tudo quanto é lado, o celular apitando para tudo quanto é lado, pode ter gente ligando, a portaria incomodando, e eu vou dizer, me dá um tempo, eu estou com o meu Jesus primeiro, eu não consigo viver um dia longe de Jesus. Eu não falo isso para me vangloriar, mas eu falo isso porque eu decidi que ninguém vai competir o espaço dele na minha vida. É para te inspirar a fazer o mesmo. Eu estou te inspirando a não deixar nada colocar o bedelho no seu relacionamento com Deus. Sabe, depois que algo vence o nosso coração e começa a tomar o espaço, vem o engano. E o engano, ele começa sempre com as dúvidas. O engano, ele parece genuíno.
Por isso que é engano. O engano não é o diabo com chifre se apresentando a você, não. O engano é uma conversa sutil. O engano é uma pergunta. Mas será? Será mesmo? Por que você não pode comer desse fruto, disse a serpente? Ah, eu já sei. É porque se você comer, você vai saber o bem e o mal. E Deus não quer que você saiba o bem e o mal. Vem colocando em dúvidas o caráter de Deus. Sabe? Ah, mas será mesmo que ser fiel a Deus compensa? Será mesmo? Porque se compensasse, você não estaria passando por essa tristeza grande, né? Você foi fiel a Deus o tempo inteiro, a vida inteira você foi fiel a Deus. E agora olha aí a pindaíba que você está. Não é assim? Sabe como vem o engano? Olha, de fato, ninguém gosta de você naquela igreja. Vamos para outra? Vai para outra. Daí daqui está 3 meses. Ninguém gosta de você nessa igreja. Na verdade é a rejeição não vencida. Você pode ir para qualquer lugar, você nunca vai se sentir parte. A dor que Jesus não entrou e curou. O engano é um lugar de distração do caminho. O engano, ele nos conforta, sabe? O engano, ele traz um acalento para a nossa alma. Diferente da verdade que nos confronta. Sabe o que é o engano? Você finge que acredita, eu finjo que eu falo a verdade. A gente vive uma vida de fingimentos. O engano é o seguinte: você finge que é crente. As pessoas na eclésia fingem que você também é e elas também são. É um falando mal do outro por trás, é a verdadeira hipocrisia geral. Sabe, outro dia eu falei numa reunião de líderes, eu vou falar, eu sinto liberdade de Deus para falar aqui no grande público. Um pastor nessa casa aqui não tem diferença nenhuma em importância do que a Neia que faz faxina aqui toda semana. O que muda é a função, não a importância. Mas falar isso no sistema religioso é quase que acabar com qualquer vontade da pessoa ser pastora. Porque muitas pessoas querem ser pastores, não porque eles querem amar a Deus e servir as pessoas, mas porque eles querem suprir uma necessidade emocional de se sentirem importantes. Porque eles querem ganhar presentes das ovelhas, não porque eles querem ser um presente para as ovelhas. Porque eles querem comer da lã que a ovelhinha dá e não tirar o carrapicho que fica enfiada na lã. Então, os pastores fingem que amam e as ovelhas fingem que obedecem. E viram um circo, um teatro que a gente está ficando cansado. Que nos dá agonia. Não sei se dá a você, mas eu que penso, me dá. E nós vamos vivendo a hipocrisia dos fariseus. Aquilo que Jesus veio para condenar. Falaram para mim, a Farol é diferente de qualquer outra igreja. É verdade, a gente está lutando para manter a igreja pura, o altar santo, irrepreensível, e expulsando o fermento dos fariseus. Qualquer tentativa de fermentar a massa e levedar com hipocrisia, nós estamos condenando em juízo, na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos ser de verdade, nós vamos ser uma igreja cheia de gente cheia, uma igreja grande com qualidade de família. Nós não vamos participar de evento em evento, nós vamos participar de glória em glória e de vitória em vitória. Nós vamos passar os dias maus juntinhos e os dias bons vamos nos alegrar também. Nós vamos viver os eventos sobrenaturais, mas também os cultos, que muitas vezes vão ser cultos de doutrina, de ensino, e nós vamos precisar aprender a conviver nessa realidade, porque a vida é assim. Nem todo mundo é feliz todo dia, nem todo dia é dia de arco-íris. Tem dias que a gente esqueceu que Deus toma aliança com a gente e que parece que a vida é um inferno. Num inverno e tempestade que não se acaba. Mas o importante é saber que nós temos um vínculo de aliança com Deus e uns com os outros. E isso não vai mudar, porque a aliança não deixa a pessoa desamparada quando tudo deu ruim. Aliança é amor e compromisso envolvidos, fidelidade e honra, sem necessidade de contrapartida. O engano é a segunda ferramenta que tenta nos desviar do caminho. Tomem cuidado. Olha, você não precisa mudar nada, viu? Só imagine e Deus vai fazer.
todo caminho leva para Deus. Que conversa. Só tem um caminho, gente. Terceira ferramenta que o inimigo utiliza para nos desviar do caminho é o monjaro gospel. É a inanição espiritual. A gente perde a fome por Deus. Tem crente aplicando o monjaro no seu espírito. Perdeu fome de ler a Bíblia. Perdeu fome de orar. Perdeu fome de ir numa vigília. Pelo amor de Cristo. Perdeu fome. Você perdeu a fome e você está começando a ficar enfermo. Porque a fome é uma necessidade fisiológica. É um apetite natural. Pessoas verdadeiramente saudáveis espiritualmente têm fome da presença de Deus. Nós estávamos conversando ontem numa mesa com a bispa Bianca. E ela estava dizendo exatamente isso. Ela, gente, que coisa linda. Tantas mulheres aqui, e nós não estamos precisando de nenhum nome famoso para atrair, porque a glória de Deus está atraindo essas mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa, se um dia nós precisarmos de um marketing, de um nome para atrair pessoas, a presença já foi embora. Não é que a gente não possa ter pessoas que tenham nome, desde que elas carreguem a presença. Mas não são os nomes, a não ser o nome de Jesus, que deveria ser o nome mais alto, mais adorado, mais venerado neste lugar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós começamos a valorizar as coisas aparentes, e aí nós vamos ficando sem as coisas essenciais. Nós vamos valorizando mais carregar a Bíblia debaixo do braço do que abrir a Bíblia e ler no oculto, enquanto você está fazendo suas necessidades fisiológicas. Nós queremos mostrar mais que nós somos crentes pela maneira como nós estamos vestidos de crentez. Não podemos, pregar de camiseta básica e calça frouxa, não pode. Sabe por quê? Porque isso é menos espiritual. Não. É tão espiritual quanto pregar de terno e gravata. Pregar de terno e gravata é uma tradição americana que funciona muito bem nos Estados Unidos, um país gelado na maioria dos seus estados. Não no Brasil, um país tropical, onde a gente não aguenta de calor pregando o evangelho. Qual a diferença? Mas porque quem tem tatuagem vai para o inferno. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu pessoalmente não tenho nenhuma tatuagem, mas eu não posso mandar ninguém para o inferno porque tem uma tatuagem. Porque tem gente que não tem uma tatuagem no braço, na perna, onde quer que seja, mas tem uma língua completamente tatuada de enfermidade. Uma língua que detona o próximo, um coração amargurado. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Nós estamos aqui para amar, construir pontes para o destino, para o futuro eterno das pessoas. Eu não estou aqui querendo denegrir nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum pastor, mas eu estou aqui de uma maneira simples dizendo para vocês, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com as coisas superficiais e de aparência, porque não são elas que determinam o nosso relacionamento com esse caminho. É o nosso coração quebrantado, contrito, disposto a aprender, disposto a se humilhar, disposto a se quebrantar. O que está caído ele quer levantar, o que está de pé ele pede para tomar cuidado para não cair. Mas hora nenhuma no plano de Deus existe um fatalismo do tipo: caiu, nunca mais você levanta. Divorciou, nunca mais você casa. Você deu ruim, nunca mais você vai dar bom. A Bíblia não fala sobre isso o tempo todo. A Bíblia está dizendo: eu sou o Deus de dupla honra no lugar da sua vergonha. Eu sou o Deus de restauração nos lugares das suas dores. Por favor, não caia, mas se você cair, eu vou te levantar. Sabe, o pecado tem consequência, eu vou te ajudar a carregar consequências, mas saiba que o pecado está totalmente perdoado, está esquecido. Eu não vou me lembrar dos seus pecados. Sabe como nós vamos conseguir vencer essa decisão de permanecer no caminho? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz em Hebreus 12:1, que a gente possa correr com perseverança, não com uma emoção momentânea. Uma das coisas que a gente está fazendo esse ano na Farol é consolidar algumas estruturas, A pessoa aceitou a Jesus num culto, ela pode participar de um curso que se chama Aceitei a Jesus, e agora? Qual que é o próximo passo? O que eu faço? Como que eu vou viver esse evangelho? Porque assim, é difícil muitas vezes a gente caminhar no caminho sem ter bases de como caminhar nesse caminho, Então a gente quer ajudar as pessoas a caminharem nesse caminho de maneira leve, tranquila, ainda assim intencional. E aí, quando nós vemos que Jesus está o tempo inteiro dizendo: olha, eu vou valorizar essa perseverança,
mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes. Eu vou te ajudar nos momentos difíceis, eu vou te ajudar nas suas limitações, eu vou perdoar as suas iniquidades. Sabe como nós vamos conseguir manter essa perseverança, Farol? Número 1, com Bíblia e oração. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não entendo o que eu leio. Pega um Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. O máximo de dias que tem no mês são 31. É um Provérbios por dia. Tem um ditado no inglês que diz assim, um salmo por dia mantém o diabo longe. Lê um salmo por dia. Lê um Provérbios por dia. Comece a aprender um capítulo. Não, é aquela pessoa que não gosta de ler a Bíblia e faz um voto com Deus de que vai ler a Bíblia inteira em 6 meses. Não vai, meu irmão. Começa com uma meta factível. Leia um capítulo por dia. E aquilo vai te dando fome, né? Vai te dando mais desejo de aprender. Aquilo vai te ensinando como conduzir a sua família, como conduzir os seus negócios, como conduzir a sua casa. A Bíblia é a base da nossa permanência em Deus. E depois da Bíblia e junto com a Bíblia vem a oração. E a oração é algo muito simples. A oração é uma relação, é um diálogo. Sabe, você pode falar com Deus coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, coisas que te preocupam. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6, não andem preocupados com coisa alguma. Antes, derramem sobre Deus clamores, súplicas, petições, com ações de graças. Sabe, irmãos, como eu começo o meu dia, eu não sei se você é como eu, mas eu geralmente tenho uma agenda no meu dia. Eu tenho que cumprir aquela agenda, eu tenho que ir a determinados lugares, eu tenho que falar com determinadas pessoas. Então eu começo o meu dia diante de Deus, apresentando a Ele o dia que eu vou ter que viver, que eu vou precisar da graça dEle, que eu vou precisar da companhia dEle, da sabedoria que só Ele tem para me dar. E eu começo a orar. E aí eu tenho, depois desse tempo de oração, eu vou levar meus filhos para a escola. Eu estou contando para vocês como é um relacionamento simples com Deus. Relacionamento com Deus não é algo papal, que você precisa de um pastor para orar por você todos os dias, para você permanecer firme. Você precisa querer orar todos os dias para permanecer firme, é só isso. E é muito simples orar. Orar é falar com Deus de maneira espontânea, pura, relacional. Então, depois de ter o meu tempo, eu e eu mesmo, sabe, o desafio de todo homem. Quem é homem aí? Levanta a mão. Sexta-feira tem forja, nós vamos ser forjados e vamos comer churrasco depois. Todos estão convocados, e convocados a trazer mais um amigo. É isso, nós vamos ter tempo de comunhão, nós vamos aprender sobre sexo. Olha que coisa boa. Sexo que agrada a Deus, o sexo que é contemplado por Deus como uma bênção, sexo que é aliança. Proibido para menores de 18 anos? Não, pode vir. A gente vai falar de maneira santa, pura, não imoral. Melhor aprender aqui do que aprender em outro lugar, de acordo com a Bíblia e não de acordo com o mundo. É ou não é? Então sexta nós estaremos aqui. Mas sabe, irmãos, entra no carro meus 2 filhos, eles são uma figura. Tauana até então já fez as lancheiras, já preparou as mochilas. Isso estou falando de 6:30 da manhã. O clima lá em casa começa cedo. Davi já fez as responsabilidades dele, já tirou as 400 fezes do Judá. Alice já colocou comida para todos os cachorros e gatos. Nós já fizemos o nosso tempinho ali, oi, bom dia, beijinho, tal. Todo mundo no carro, entrou no carro. Irmãos, a hora que eu ligo o carro, quem é o primeiro a orar? Eu estou ensinando meus filhos que é simples permanecer no caminho. Estou ensinando a eles que eles podem conversar com Deus do jeito deles. E aí começa, Alice, eu quero orar primeiro. E ela começa a brigar com o Davi, eu quero orar primeiro. Eu disse, então não briguem, tirem para o ímpar, quem ora primeiro. Sempre a Alice ganha. E a Alice começa a orar, papai do céu, muito obrigado por esse dia, pela nossa família, pela Farol. Por favor, me dá um coelho branco. E eu começo assim, está repreendido em nome de Jesus. Agora vai virar realmente um zoológico na minha casa. Ela quer um coelho branco. Eu pode ser de pelúcia, filho. Não, papai, eu quero um coelho branco. Então eu falei, então ora, porque Deus vai ter que tocar muito no meu coração para te dar um coelho branco.
papai do céu abençoa vovô, vovó, tio, titia. Começa a abençoar todo mundo. Abençoa o Judá, abençoa o Shalom, abençoa a Rafa, abençoa Jesus. Em nome de Jesus, amém. É o jeito dela orar. É a coisa mais importante para ela. É a maneira como ela sente que ela precisa de Deus. Você entende que não tem oração errada? Não tem oração errada. Você a partir de hoje pode orar todos os dias. É a sua expressão. É a expressão de quem você é. De como você pode amar a Deus e Ele te amar, entende? Depois vem Davi. Davi está com 9 anos, né? Então agora ele está começando a falar das coisas da Bíblia, né? Então ele começa: muito obrigado a Deus pela sua bondade e fidelidade. Eu fico pensando, será que ele entende os conceitos que ele está orando? Obrigado pelo papai e pela mamãe. Obrigado porque o Senhor deu condições para a gente poder ir para a escola hoje. Obrigado porque a mamãe preparou nossa lancheira. Ou seja, para ele já é importante a comida, porque na hora da fome ele lembra da lancheira. Obrigado, Deus, porque nós temos um carro para ir para a escola. Obrigado porque o papai está nos levando para o carro e ele tem um trabalho, ele não está desempregado. Perceba como já toca ele a questão da provisão. Papai, obrigado pela Farol. Papai do céu, abençoa o Summit. Semana passada essa foi a pauta. Abençoa o Summit de mulheres. Que muitas mulheres sejam cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Evangelista. E daqui a pouco ele começa: por favor, papai do céu, me dá um carrinho elétrico. Depois que ele termina de orar tudo em nome de Jesus, amém. Então eu começo a ensinar para eles como eu me relaciono com Deus através da oração. Papai do céu, eu te agradeço pela sua bondade, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente. Obrigado pela vida, nós estamos com saúde. Que bênção é poder acordar. Obrigado por esse céu lindo, Deus, que o Senhor nos deu quando o dia está chovendo. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra, porque ela alimenta as plantas e a gente pode ter tudo o que vem do céu aqui na terra, porque o Senhor derramou bênçãos. Pai, obrigado por esse dia. Protege a mente, o coração do Davi, protege a mente, o coração da Alice. Coloca eles em boa companhia na escola, aquilo que preocupa a mim. Perceba? Por favor, Deus, cuida da mamãe, da agenda dela, protege ela onde ela for, aquilo que diz respeito a mim como sacerdote. Protege minha mulher no trânsito, protege minha mulher nos atendimentos que ela vai fazer, protege ela nas atividades. E papai do céu, cuida da Farol. Papai do céu, nós temos desafios na Farol, nós queremos avançar, queremos crescer, queremos pagar as contas em dia, queremos comprar aquele lugar, queremos concluir a reforma. Papai do céu, abençoa a Farol Orlândia, cuida do pastor Denilson, da pastora Luciana. Papai do céu, vem visitar. Eu oro tudo aquilo que eles sabem que faz parte da minha vida. Eu quero que eles entendam como eu me relaciono com Deus de forma tão simples e que não tem tabu. Qualquer um pode orar aquilo que tem no seu coração para orar. Deixo os dois na escola, saio da escola, ligo para a Tawana: Pretinha, está onde? Está em casa? Está no trânsito? Tá. Vamos orar juntos? Vamos. E aí nós oramos pelas nossas petições e súplicas como casal. Coisas que eu não posso orar na frente dos meus filhos para não preocupá-los, eu oro só eu. Coisas que eu não posso orar para vocês agora, porque senão pode preocupá-los, eu oro só eu. Coisas que estão no meu coração a respeito dos sonhos e planos que Deus tem para nós, que eu oro só eu e ela. E aí depois eu vou nos grupos de WhatsApp. Se você tem algum grupo de liderança, certamente você recebe as orações. Às vezes são de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Começa dos pastores: Deus, obrigado por esse dia. Às vezes vem o fogo do Espírito, já manda uma rajada de glória lá. Oração é um alimento que nos empodera a perceber que Deus está perto de nós. Sabe por quê? Porque daí durante o dia você vai começar a perceber a atividade celestial na sua vida. Você vai ver que Deus respondeu a uma oração que você fez às 7 horas da manhã. Você vai ver que Ele vai te conduzir a um caminho que você não entraria se não fosse uma oração por sabedoria. Deus, Ele vai te conduzindo e você vai permanecer no caminho. Palavra de Deus, oração. Mas aí, sabe, gente, tem momentos na nossa vida que a gente sente que está em batalhas intermináveis. Alguém já sentiu isso? Parece que nunca vai vencer aquilo que está passando. Quem está nesse momento agora sobre alguma coisa da sua vida? Levante sua mão. Só tem uma coisa que você vence com essas batalhas intermináveis: jejum e oração. Irmãos, jejum é uma ferramenta poderosa.
não para movimentar Deus até você, mas para te movimentar até o centro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem coisas, obstáculos espirituais que Deus já deu resposta. Em Daniel nós vemos isso. O livro de Daniel prova que Daniel tinha orado 21 dias e jejuado 21 dias. E o arcanjo Miguel foi ordenado por Deus depois de 21 dias para trazer resposta para Daniel. Mas a palavra de Deus diz que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, mas não tinha respondido. A resposta veio depois de 21 dias de jejum e oração. Hoje eu quero incentivar você. Tem um livro ali que se chama 21 Dias, das Cinzas à Glória. Uma mulher de Deus que escreveu esse livro, minha sogra por acaso, ela venceu um cativeiro na vida dela, orando e jejuando 21 dias, e mudou completamente a vida dela. Talvez você está nesse cativeiro e precisa orar e jejuar 21 dias. Eu estou falando isso agora à noite, não preguei isso de manhã. Talvez seja para esse público específico, coisas que você não está conseguindo vencer, batalhas que se parecem intermináveis. Eu digo para você, nada vence o poder de Deus através de ferramentas tão preciosas como essa. Ninguém vai poder resistir você, principado nenhum, potestade nenhuma, porta nenhuma fechada, céu nenhum de bronze vai resistir você. Você vai mantendo no caminho. Por último, aquilo que você decide hoje não vai mudar só a sua semana, vai mudar a sua vida. Tem cultos e cultos. Tem cultos que a gente sai aleluiado com a glória de Deus. Quarta-feira vai ser assim, pode vir, vai ser tremendo. A gente sai assim animado, igual ontem, né? Mulherada correndo, cheia do Espírito Santo. É uma delícia, mas tem cultos que são fundamentos de decisões, como hoje. Fiquemos de pé na presença de Deus. O que você...